Primeiramente, eu quero agradecer por mais uma vez, né, eu ter sido convidada a vir nessa casa, que eu já sinto como minha, porque já são algumas vezes, né, que eu tenho vindo aqui, e é sempre uma alegria no meu coração ser convidada e poder vir aqui trazer algumas dos nossos estudos, das nossas avaliações, né? E esses são realmente assim estudos, porque eu acho que nós aprendemos uns com os outros, né? A gente faz as nossas análises, a nossa compreensão, e a doutrina espírita, ela traz esse convite para a gente, né? Para que a gente indague, para que a gente questione. E não é a ideia colocada por uma pessoa que tem que ser aquela ideia admissível e ficar naquilo, né? Nós podemos questionar. Mas o estudo de hoje, ele é bem baseado assim na história e na doutrina espírita mesmo, no que nós encontramos nos livros, né, da doutrina. Eu só vou pedir um minutinho para a gente, então, começar. E hoje nós vamos falar de um assunto que para a minha vida, que até os meus 30 e poucos anos, 35, eu vim de uma crença que a gente morria. Né? A gente ia morrer, ia acabar. E isso me deixava muito perturbada. Aos 25, 20 anos, eu ouvia dizer que o mundo acabaria em 2000 e eu ficava apavorada. Mas eu vou morrer tão jovem, né? Aos 30 anos de idade. Agora não faço umas contas aí para ver quantos anos eu tenho. E isso me deixava muito apavorada. Eu falava, gente, mas eu vou morrer e acaba tudo. Não faz sentido. Mas acabei descobrindo essa notícia, né, belíssima, através da doutrina espírita, por volta de 2004, quando eu comecei a participar da doutrina, que nós não morremos, que a morte não existe. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? A imortalidade da alma. E há uma confusão, né? Até eu tinha essa má interpretação até um certo tempo, entre ser imortal e ser eterno. Às vezes nós falamos assim, nós somos eternos. Mas há uma diferença, porque eterno é aquele que não teve começo e não vai ter fim. Então, eterno somente Deus, né? Que não foi criado, que sempre existiu e vai sempre existir. Mas nós somos imortais, porque nós fomos criados, simples e ignorantes, por Deus nosso Pai, mas não teremos fim. Então, nós somos imortais e eternos somente Deus, né? E para que a gente entenda desse assunto que nós vamos falar, deixa eu ver se eu consigo me entender com esse aparelhinho aqui. Nós vamos falar da alma. Então, primeiramente, nós vamos entender o que é a alma, né? E isso nós temos lá na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é a alma. E ele responde que a alma é um espírito encarnado. O que era a alma, então, pergunta Kardec, antes de se unir ao corpo? E ele responde, um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? E eles respondem, sim. As almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o invisível, os quais temporariamente revestem de invólucro carnal, se purificam e se esclarecem. Então, nós entendemos que a alma somos nós, espírito em essência, passando por esse período, por essa experiência no corpo de carne. O nosso corpo de carne não é nada mais do que uma vestimenta que nós temos no nosso espírito e que vamos ter por algum tempo, que daqui a pouco nós vamos ter que deixar e seguir a nossa essência, que é o espírito somente. Então, a alma é o espírito durante esse período, né, no corpo de carne. A alma, então, nós podemos definir... Está meio difícil de entender o aparelhinho aqui. A alma é o princípio, então, da vida, do pensamento, parte material do ser humano,
princípio espiritual em oposição à matéria, né? E também Kardec pergunta aos espíritos, então o que se sucede com a alma no instante da morte? Muito normalmente volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. Fala momentaneamente, porque para nós nós pensamos assim, né? 80 anos, 100 anos é um período muito longo, para nós aqui encarnados. Mas para nós que somos imortais e que nunca teremos fim, é um período muito curto. 100 anos, 80 anos, 70 anos, que é a média de vida hoje, né, de nossa humanidade, chega a uma média de 75 anos, é um período muito curto. Então, nós vamos voltar, nós vamos deixar, né, de estar no corpo de carne e vamos voltar, depois da morte, a sermos, então, espíritos. Para que a gente entenda um pouquinho mais, nós temos os nossos postulados espíritas, ou o que nós chamamos, né, de princípios espíritas, que trazem para a gente com maior clareza sobre a nossa imortalidade. E o primeiro dele é a existência de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós temos a imortalidade da alma, que é um dos nossos princípios. Somos, em essência, espíritos, seres inteligentes da criação. A reencarnação, porque nós somos criados simples, ignorantes, dotados de livre-arbítrio, e o progresso é consequência, então, das experiências, né, que nós adquirimos em diversas existências, evoluindo constantemente, tanto em inteligência como em moralidade. Porque se nós tivéssemos só uma oportunidade, né, só uma vida como eu pensava antes de chegar na doutrina espírita, como que nós íamos ter tempo, né, de evoluir moralmente, intelectualmente? Será que nós daríamos conta, né, de ter essa evolução num período aí de 70 anos, 80 anos somente, acabou e pronto? Nós não teríamos essa possibilidade. Então, nós vamos adquirindo essa evolução, tanto moral quanto intelectual, de acordo com as encarnações e com essas oportunidades divinas que Deus vai nos dando de reencarnar e reaprender, né? Se renovar constantemente. A pluralidade do mundo dos habitados são os diferentes orbes do universo que constituem diversas moradas dos espíritos. Bem no início dos tempos, chegava-se a acreditar que a Terra era o centro do universo, né? Hoje em dia, com a ciência, nós vemos que a Terra é um dos menores planetas, né, da Via Láctea. Fala-se nos estudos de Harvard e pela NASA que tem bilhões e bilhões, né, de planetas como o nosso. Tem mais de 100 milhões de planetas na galáxia. Então seríamos nós, né, tão assim prepotentes de pensar que Deus, na infinita grandeza, com toda essa criação do universo, deixaria a vida somente na Terra, só nesse planetinha pequeno? É onde vem a colocação de Jesus, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E naquela época ele dizia: hoje eu não posso falar das coisas do céu, porque nem da terra vocês ainda entendem, mas um dia vocês vão entender. Então hoje, com a ciência trazendo todas essas novidades para a gente, comprovada, nós vemos essa colocação de Jesus. Há realmente muita morada na casa do Pai. E não teria sentido que fosse diferente, que só houvesse vida aqui no planeta Terra. Nós temos aí também, em seguida, a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres, então, seres humanos, desencarnados, e através dos médios pode comunicar-se com o mundo material. Para nós, espíritas, é uma coisa normal, né? Nós sabemos dessa comunicação, nós tivemos o Chico, o Tendivaldo Franco e tantos outros, e tantos médios que fazem parte das nossas casas espíritas, que nos dão, né, todo dia essa prova viva, né, dessa comunicabilidade com o mundo dos espíritos. E a moral espírita, né, que é o último dos nossos princípios fundamentais, que é baseada, então, no Evangelho de Jesus e que é a máxima, né, moral para a nossa vida. Porque sem o Evangelho não tem uma direção
não tem um caminho, né, que nós possamos seguir seguros. Então, toda a moral espírita ela é baseada no Evangelho de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Então, esses são os princípios fundamentais. E nós vamos vendo mais para frente que a doutrina espírita começou mais ou menos há 161 anos, 161 anos atrás. Mas essa ideia da imortalidade da alma, essa confiança, essa credibilidade, essa busca pela imortalidade da alma, não começou há somente 160 anos atrás. Ela já vem há muito tempo. E nós vamos ver, então, voltar um pouquinho assim na história, um pouquinho, digo assim, há 2000 anos antes de Cristo, para que nós possamos, então, analisar de onde que vem essa ideia, já há muito tempo. Na imortalidade da alma, então, nas civilizações antigas. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, que eu acompanho melhor. Então, a crença na continuação da existência após a morte era comum entre os níveis da sociedade egípcia antiga e pondo de parte o antigo império, 2.600 anos antes de Cristo, né? Ricos e pobres esperavam uma eternidade individual. Com essa finalidade, então, preparavam-se túmulos com artigos de uso diário, religiosos, práticas funerárias. De acordo com as posses do indivíduo, muitos eram mumificados. O conceito complexo da personalidade, que incluía, além do corpo, os elementos imortais, a Ba, que era a alma, e o Ka, que era o espírito. Eram base de crenças e práticas, então, funerárias. Então, a imortalidade da alma, vocês veem isso dos 2.600 anos antes de Cristo. Eles já acreditavam na alma e já tinham essa noção, né, do espírito e preparavam, né, as práticas funerais deles eram com esse pensamento dessa continuidade da vida, que não acabava ali. Né? E também nós podemos ver nas paredes, né, aí dos túmulos, que eles pintavam umas cenas representando momentos da vida do morto. Para lá levavam então objetos e alimentos, pois os egípcios acreditavam que os mortos precisavam desse conforto na sua nova vida. E diz também a história, se nós voltamos um pouquinho, né, na história aí da humanidade, que eles não só faziam essas tumbas, que isso vocês veem tudo revestido em ouro, mas eles separavam essas tumbas maravilhosamente feitas de ouro. Um lado eles acreditavam que ficava o espírito e o outro ficava o corpo biológico já sem vida. Isso há quantos anos? Né? 2 séculos, quase 3 séculos antes de Jesus. Para que nós possamos ver que essa ideia da alma e da imortalidade da alma não chegou agora, só que a doutrina espírita vem há muito tempo. Porém, nós temos também aqui, o dualismo, isso já há 400 anos, né, 420 a.C., que era uma crença advinda da religião grega, de que o ser humano e o mundo possuíam duas naturezas, uma material e outra espiritual, e que são completamente separadas e opostas, mas foram, sobretudo, Sócrates, Platão e Aristóteles defensores dessa ideia. Isso também já 320 anos antes de Cristo, já se falava numa natureza material e numa natureza espiritual. Jesus não tinha nem chegado na Terra ainda. Então, Platão, também 320 anos antes de Cristo, elaborou a teoria da reminiscência, onde afirma que a alma é imortal e muda de corpo após a morte. Nós estamos falando muito antes de Kardec vir à Terra. E Sócrates que afirmou, né, eu sou a minha alma, ninguém poderá matar Sócrates. Quem já estudou e sabe da história de Sócrates, como ele tinha, né, essas ideias, como a doutrina espírita nos traz de questionamento, de buscar a verdade, né, de não ter uma fé cega, de ter raciocínio diante daquilo que nos é apresentado, Sócrates, 480 anos de Cristo, também tinha essas ideias.
E por isso, eles diziam que ele estava alienando, levando os jovens para uma direção equivocada, os políticos da época não concordavam, condenaram ele à morte. E os amigos dele tentaram tirar ele da prisão e vamos embora. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Né? Ele falou, mas você vai morrer. Ele falou, não, eu não vou morrer. Né? Sócrates não morre. Ele disse, eu sou a minha alma, ninguém vai me matar. E Sócrates permaneceu ali porque ele já tinha, né, essa consciência de que só o corpo biológico que morre, que a alma não morre. Nós podemos ver isso também aí sim, foi em 1848 somente, né, que chegou a doutrina espírita, que começou na cidade de Hydesville, em Nova York, através das irmãs Fox, que começaram um dia à tarde ouvir ruídos, barulhos na casa onde elas moravam, e isso foi começando a ficar de uma forma mais intensa, e elas perceberam que tinha alguém querendo se comunicar, mas sem entender muito bem quem era e por que era, elas disseram, se vocês querem se comunicar, ou você quer se comunicar, então, quando der falar, perguntar e for sim, dá uma batida, e se for não, faz 2 batidas. E acabaram, então, descobrindo que realmente tinha alguém querendo se comunicar, que era o mascate, deixa eu ver, que agora eu não lembro o nome dele, Charlie Rosen, né? E que por volta ali de 1910 foi encontrado então o cabelo e os ossos dele na casa e foi comprovado. Mas logo depois, uns 8 anos depois, essa novidade foi parar na França, aonde começaram-se então as mesas girantes, aonde começaram a fazer perguntas, né, para a mesa, e a mesa respondia. Kardec, um dia convidado por um amigo, pelo senhor Fontier, ficou curioso, porque achava que essa questão das mesas responderem era alguma coisa ligada ao magnetismo. Ele, estudioso que era de física, astronomia, matemática, concordou, falou, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo. Kardec chegando lá. Ele falou, não pode, porque a mesa não tem cérebro. A madeira não pode estar respondendo. Tem alguma coisa maior por trás disso. E ele, estudioso que era, chegou à conclusão, então, que havia ali realmente, né, seres humanos desencarnados que estavam respondendo. Então, Kardec começou a se interessar pelo assunto e foi convidado, então, por volta de 1858, recebeu uma mensagem sobre a missão, se colocou à disposição da doutrina espírita, que dizem que foi o Espírito Verdade, que convidou ele para que ele iniciasse, né, a codificação da doutrina espírita. E ali Kardec começou, então, publicou o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Então, que nós tivemos a doutrina espírita, mas isso há 100 e poucos anos atrás, e nós vemos que essa consciência da imortalidade vem de muito antes, né? Já vem lá do início dos tempos. Há poucos dias na faculdade, eu estava lendo também sobre uma épica, que é a épica de Gilgamesh, que é a narração assim, escrita mais antiga encontrada de todos os tempos, que foi conservada, né, na história. E também Gilgamesh foi procurar, ele conta nessa época, um deus, porque um amigo dele, melhor amigo dele, morreu, e ele ficou apavorado com a morte, e foi procurar um deus que pudesse dar a ele o gift, né, ou o presente da imortalidade. Isso também há quase 3 séculos ainda antes de Cristo chegar à Terra. Antes da doutrina espírita vir e trazer essa boa nova para a gente, já tinha essa consciência desde o início dos tempos. Por que eu e o aparelhinho não estamos nos entendendo?
E nós temos aí, olha, depois de Kardec, Kardec desencarna e 41 anos mais ou menos depois chega Chico Xavier, que psicografou mais de 480, uns falam 81, uns falam 468 livros, mais ou menos nessa média, que psicografou mais de 10 mil cartas e que teve uma vida pautada, absolutamente pautada nos ensinamentos e no Evangelho de Jesus, né? Que deixou para a gente um legado extraordinário, que nos traz essa segurança absoluta dessa vida após a morte. Porque Chico tinha terceira série primária, escreveu todos esses livros, deixou todas essas obras, vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Ele nunca, nós sabemos disso, tomou posse de R$1 dessas obras, né? Porque ele dizia, isso não é meu, né? Isso vem através dos meus irmãos desencarnados. E pela seriedade de Chico Xavier, por todo o exemplo que ele deixou para nós, não há sombra de dúvida, né? Sobre o trabalho e sobre essa maravilha que ele deixou para a gente, ainda mais essa confirmação dessa continuação da vida após a morte do corpo biológico. Mas não é só a doutrina espírita que vem trazer isso para nós, não é só a história há tempos atrás que vem trazendo essa confirmação. Hoje a ciência já traz isso com bastante clareza também. E nós vamos falar um pouquinho de alguns estudos científicos feitos, trazendo esse esclarecimento para a gente. Vamos ver se agora vai para o lugar certo. Imortalidade da alma e a ciência. Nós temos o Dr. Alexandre Eben, neurocirurgião, que escreveu um livro, Uma Prova do Céu. Vocês já ouviram falar desse livro e da história dele? Então eu vou fazer um resumo bem rápido. O Dr. Alexander, ele é formado em fez a faculdade de medicina, formado em neurocirurgião. Era totalmente avesso à ideia da imortalidade e de que houvesse vida após a morte. Mas teve um momento na vida dele que ele foi acometido de uma doença, de uma meningite bacteriana muito séria, entrou em coma, ficou 7 dias no hospital. E segundo ele narra, ele teve mais ou menos a mesma trajetória de André Luiz. Ele diz que nesses dias que ele esteve em coma, ele primeiro foi levado a um lugar escuro, lamacento, e que logo depois ele chegou então num lugar maravilhoso. E ele foi guiado por um anjo, por uma mulher que tinha os olhos lindos, azuis, e que falava para ele não se preocupar, que ele estava seguro, que Deus o amava, que eles o amavam e que ele seria protegido. Ele volta do coma depois de 7 dias, sem acreditar no que tinha acontecido, porque ele é médico, né, é uma pessoa super entendida na questão de medicina e também da ciência do cérebro, que não tinha condição, pela forma que ele estava, adoecido e acometido pelo meningite e pelas bactérias, dele ter qualquer lembrança de qualquer coisa durante esse período. Mas ele lembrava nitidamente onde ele esteve, com quem ele esteve, cada passo. E para ficar mais seguro ainda, porque Deus sabe como ele manda a mensagem para a gente, ele encontrou lá esse anjo que ele diz do olho azul, que era uma irmã que ele tinha da família biológica, que ele tinha sido adotado. E ele não conheceu a irmã, que tinha desencarnado. E quando ele narrou, explicou o rosto e como ela era, a família dele, que nesse ponto já tinha contato com ele, falou, essa é a irmã dele que tinha desencarnado e que teve cuidando dele. Então hoje o Dr. Alexander afirma categoricamente, não há morte, a vida continua. Não tem possibilidade dele ter estado e dele ter vivido o que ele viveu se não fosse somente o espírito, né, saído, que desprendeu do corpo e que esteve lá. E perguntam para ele, e o senhor viu Deus? Ele fala, sim, Deus estava em todo lugar que eu estive.
E ele tinha essa segurança. Então, ele escreveu esse livro que fala sobre essa história, que é muito comprida. Se vocês tiverem tempo de comprar o livro, é muito... É um livro assim, maravilhoso, e eu recomendo para que vocês leiam, que a história é lindíssima. Tem também as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo psiquiatra canadense, o Dr. Ian Stevenson, eu não consigo ver daqui. Não, tem alguma coisa errada lá nesse número, mas tudo bem. Até 2017. Ao longo de uma década, em diferentes partes do mundo, acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscência de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo. O Dr. Ian pesquisou mais de 2.000 crianças em várias partes do mundo com lembranças de vidas passadas, comprovando mais de 1.500 casos. Continuando ainda os estudos científicos, o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ele dá a continuidade, então, à pesquisa iniciada há mais de 30 anos pelo também psiquiatra Ian Stevenson, que morreu, desencarnou, em 2007. Temos também, no Instituto de Woodbridge, no Arizona, aqui nos Estados Unidos, a doutora Julie Beisel. Está conduzindo uma pesquisa importante para demonstrar que há vida após a morte. Basicamente, ela se utiliza de 3 métodos para estudar o fenômeno da mediunidade. O Proof Focus, que são os testes para verificar que os médiuns estão dando informações corretas. O Process Focus, que estuda a experiência dos médiuns durante as comunicações espirituais. E o Applied Research, que examina como a informação dos médiuns podem beneficiar a sociedade em geral. Então, nós vemos que hoje em dia já a própria ciência, já está trazendo informações claras, evidentes a respeito da continuação da vida. Não é só assim, não, mas foi trazida só pela doutrina espírita, é questão da história, então ainda estamos em dúvidas. Não há dúvida mais, porque hoje em dia a ciência trabalha paralelamente com essa ideia corretíssima de que apenas o nosso corpo biológico é que morre, graças a Deus. Nós vamos continuar a nossa jornada, estamos aqui por um tempo somente nos renovando, resgatando algumas coisas que nós fizemos de maneira equivocada, em vidas passadas, porque se nós não tivéssemos feito, nós não estaríamos aqui, porque nós sabemos que a Terra é o segundo nível, em questão evolutiva, e que nós temos muito mais para galgar aí. Mas, consciente e ciente de todas essas informações, certamente nós vamos ter uma direção mais pautada nos ensinamentos de Jesus, que é a nossa base, de vida e de caminho, para que nós possamos, então, nesse período curto que a gente tem aqui na Terra, essa oportunidade, fazermos o máximo que a gente puder. Porque é tão complicado quando você estuda um assunto e na hora de fazer a prova você não passa. E um dia a Mara falando a questão de como é difícil quando a gente chega em casa e está sem a chave, Nós não conseguimos entrar na nossa casa. Então, todas essas informações que nós temos é uma forma de que a gente tenha a chave na mão, que na hora que a gente voltar para a nossa casa verdadeira, a gente consiga entrar. A chave é a nossa conscientização e a nossa mudança de atitude diante da vida. Se nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para fazer um trabalho íntimo, individual, de renovação de cada um de nós. E nós temos que agradecer a Deus por todas essas oportunidades que nós temos, desses esclarecimentos, para que a gente possa, então, ir redirecionando a nossa vida, para que nós possamos ter essa vida em abundância que Jesus
propôs a todos nós. Mas vamos continuar um pouquinho mais aqui. Eu achei muito interessante essa colocação de Dalai Lama, quando ele fala assim, né? O que mais me surpreende na humanidade são os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Aí vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Alguém tem mais ou menos uma noção do que isso significa? Fazendo uma reflexão, gente, eu ouvi um companheiro espírita dizer, falou, tem hora que eu não sei se eu estou encarnado ou desencarnado, porque eu ando na rua e as pessoas não me percebem. E isso está virando muito frequente na nossa vida. É tanta pressa, é tanta urgência que nós vivemos num piloto automático. Nós levantamos, nós vamos para o trabalho, nós trabalhamos, nós nos estressamos no trabalho, nós voltamos para casa, nós fazemos a comida, a gente come, nós vamos dormir, acordamos no outro dia, vamos para o trabalho. Será que esse é o objetivo da nossa vida? Como ele diz ali, né? A gente vive trabalhando para juntar dinheiro, depois nós perdemos o dinheiro para recuperar a saúde que nós perdemos, sem analisar do porquê, né? Aonde que nós estamos indo, que pressa é essa, para que lugar que nós estamos correndo tanto, e vamos deixando para trás aquilo que é extremamente necessário. E depois nós vamos morrer como se nós nunca tivéssemos vivido. A gente vive como se nunca fosse morrer e nós vamos acabar morrendo, então, como se nós nunca tivéssemos tido vida. Né? Fica naquela coisa anestesiada, nesse movimento de anestesia. Então, nós precisamos acordar. Né? Refletir. Para onde que eu estou indo? O que que eu estou fazendo? Chegar no final do dia e perguntar: o que que eu fiz do meu dia hoje? Né? E parar de se preocupar muito com o futuro, porque o nosso futuro pode acabar daqui 2 minutos, daqui 3 minutos, aqui no corpo de carne. A gente tem a hora de vinda, não tem a hora de regresso. Graças a Deus nós não sabemos. Mas pode ser a qualquer momento, né, que a gente vai voltar para a nossa casa. Então, gente, só para a gente ainda ter um pouquinho mais de noção do que o assunto traz, há uma diferença bem grande entre existir e viver. Nós estávamos falando aqui de existir. A gente existe, corre para um lado, corre para o outro, está existindo. Mas existir, qualquer coisa existe. Até uma pedra, ali no cantinho, vocês estão vendo? Ela existe. Agora, a vida, viver, aí nós vamos falar nessa proposta do Cristo, é uma vida em abundância. E o que seria essa vida em abundância que é a proposta do Evangelho do Cristo? Aprender a ser tolerante, paciente, a perdoar, né? E criando essa luz dentro do nosso coração. Ter consciência do porquê que nós estamos aqui. Aí sim nós vamos estar nos direcionando à nossa real imortalidade. Nosso propósito de retorno e de sermos imortais. Não somente existir, nós precisamos buscar uma vida verdadeira. E essa vida verdadeira, ela está pautada e está escrita em detalhe no Evangelho de Jesus. Né? Se nós formos falar de tudo que está apresentado no Evangelho, nós vamos ficar aqui até amanhã, semana que vem, não vai dar tempo. Mas eu tenho certeza que todos vocês têm, então continuem com o hábito de ler, de estudar essas propostas trazidas por Jesus no Evangelho. Pratiquem o Evangelho em casa, o Evangelho do lar, e vão cada vez mais absorvendo, né, esse direcionamento de Jesus para que a gente possa realmente viver e não somente existir. Nós temos aqui uma colocação, eu não achei o autor das primeiras colocações, mas que diz, ó, viver é ter compreensão do propósito da nossa existência. Nós temos que começar a nos conscientizar desse propósito. Ter consciência do motivo que nós estamos aqui. Sentir alegria em amar a Deus. Jesus não disse amar a Deus acima de todas as coisas?
Praticar o bem, que também é a chave do nosso retorno. Sem caridade não há salvação. Não é, né, nós sempre fazemos essa colocação, não é não estar na doutrina espírita ou qualquer outra religião que vai nos salvar, mas sim a prática do bem, sem olhar quem. De uma maneira mais intensa que for possível. Amar sempre a tudo e a todos. Apóstolo Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Por mais que nós tenhamos cometido equívocos que precisam ser revistos, né? Reformados em nossa vida, diz o apóstolo Pedro que o amor cobre uma multidão de pecados. Que não precisa passar pela dor, pelo sofrimento. O amor cura. Não tem a colocação, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Vamos aprender então pelo amor. E mais uma vez, o amor puro, purificado, está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver é realizar a proposta do Cristo e construir o reino de Deus dentro de nós. Quando Jesus foi indagado, lá no início, né, das caminhadas, no ano 30, o que era, né, esse reino de Deus, que ele falava, que ele divulgava. E ele diz, o reino de Deus, construir o reino de Deus dentro de nós, que é essa transformação moral. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Quando ele foi indagado por Hanan, lá no ano 30, no templo, o que era esse reino de Deus, ele disse, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. O que seria essa obra divina no nosso coração? É a compreensão e a vivência daquilo que ele exemplificou, né? Que ele viveu, para que ele experienciou, né? Que ele passou por todas as mazelas que foram necessárias para que nós nos exemplificássemos e pudéssemos então ter uma vida mais pacificada, mais segura no nosso caminho, sabendo que, como ele disse, se ele venceu o mundo, nós também venceremos. E não é qualquer pessoa que disse isso, o próprio Cristo disse. Qual o objetivo da encarnação? Kardec pergunta na pergunta 167 no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, a expiação, então, é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Isso também me deixava bem entristecida, né? Quando ainda não na doutrina espírita. Onde estaria a justiça? Por que tantos teriam tanta abundância, tanta riqueza, tantas crianças nascendo em berço de ouro e tantas na miséria? Por que tantas pessoas nascendo com doenças incuráveis e tantas outras aparentemente com tanta saúde, né? Por que havia tantas pessoas vivendo em conflitos, em guerras, e tantas outras pessoas como nós aqui, tranquilos, pacificados? Eu não conseguia entender aonde estava a justiça, onde que estava a bondade de Deus. Então, só depois, com a doutrina espírita, entendendo que tudo é um processo muito rápido e temporário, que tudo passa, eu comecei então a ver aonde estava essa justiça. Nós não passamos por nada que não seja necessário que nós passemos. E não é castigo ou punição de Deus. Nós sabemos que tudo que a gente passa na nossa vida é por herança daquilo que nós mesmos fizemos. E se não houvesse as encarnações para que nós pudéssemos, então, ir passando por essas renovação, aonde seria o nosso ponto de parada? E nós temos também uma coisa bem importante de se analisar, que o livro Passos
da vida de irmã Sheila vai trazer para a gente. Se alguém penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstância que trazes de passadas reminiscências aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância e auxílio de ti mesmo. Não há essa divergência, às vezes, dentro da nossa família, né? Essa intolerância de irmão, com pai, com mãe, com filho. E como que a gente vai fazer para a gente resgatar ou refazer o amor que ficou adormecido ou que se tornou em ódio ou vingança no passado? Nós temos que estar próximos. E onde que isso acontece? No núcleo familiar. Porque se eu tivesse que me reajustar com alguém que nascesse na China ou nos Estados Unidos, isso não aconteceria, né? Então, quando isso acontece, esses pontos mortos que o irmã Sheila traz para a gente são coisas que precisam ser reavivadas, que precisam ser trazidas novamente para a vida. Uma mágoa, né? Um desentendimento, que vão causando esses pontos mortos dentro da nossa alma que precisam ser trazidos de volta à vida. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da tua alma, compelindo-te as lembranças aflitivas, não ouvideis que aí fizeste um ponto morto, exigindo de reajuste. Quantas vezes no nosso dia a dia, né, nós recebemos talvez uma ofensa e daí ficamos ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, pensando, trazendo isso novamente para a nossa mente, e naquela briga, e naquela guerra, né, mental. Isso vai trazendo para a nossa alma esses pontos mortos, que só vão voltar de novo à vida na nossa alma a partir do momento que nós possamos compreender e perdoar e deixar, como diz aqui, né, let it go. Às vezes a pessoa está com uma mágoa ou com sentimento de vingança de alguém que já nem lembra mais. Às vezes nós guardamos isso, a pessoa já continuou o caminho, já se refez e nós continuamos removendo essa mágoa, essa vontade, né, de se vingar da pessoa que já está seguindo a vida dela, que nem lembra da nossa existência mais. E esse é o veneno que a gente vai criando, que vai matando nós mesmos, não vai atingir o outro, né? Essa mágoa, esses ressentimentos só vão criando esses pontos mortos dentro de nós mesmos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazem do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de que marchamos de encontro ao futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. De novo, né? Nós precisamos analisar com profundidade qual é o propósito da nossa vida. Porque ninguém que está aqui na Terra não tem algo a ser reajustado. Nenhum de nós. Né? O único ser perfeito que esteve entre nós, Jesus. Todos nós, indistintos, às vezes eu fico confuso com a palavra inglês e português, de uma forma indistinta, né? Nós todos temos coisas a ser reajustadas. Aí que vem a questão do não julgamento, do entendimento, da tolerância, da paciência e do amor um com os outros. Ninguém que está aqui não tem nada para ser reajustado, que se assim fosse, nós não estaríamos, nós já estaríamos, né, em mundos muito mais evoluídos e muito melhor. Estejamos então vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do espírito. Nós nos preocupamos muito, né, com a maneira de se alimentar. Eu sou adoro comer tudo orgânico, tudo certinho, e exercício físico, e a gente cuida muito da parte do corpo físico, para que a gente não morra, para que a gente fique aqui mais tempo.
Mas é muito importante que a gente fique vigilante com a nossa questão moral. Né? Não diz Jesus, não é o que entra, mas o que sai que vai causar problema ao nosso caminho e ao homem? Então nós precisamos nos preocupar e começarmos a ter consciência como estão as nossas atitudes em questão também moral. Né? Que não adianta nós ficarmos aqui 100 anos, 70 anos, 80 anos e chegarmos do outro lado e o nosso, digamos assim, questão de tempo, tivemos talvez 2 anos, 3 anos de proveito da nossa encarnação, dessa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então que nós possamos refletir nessas mudanças, né, reais daquilo que nós somos em essência, que é espírito, que é o que realmente interessa para a nossa caminhada aqui. Não que a parte material não é necessária. Nós precisamos, né, se preocupar com a comida para manter o nosso corpinho com saúde, nós precisamos se preocupar com a nossa casa, nós precisamos nos preocupar, de repente, de ter um carrinho para nos levar para o trabalho. Mas também o Evangelho diz, nós podemos sim ter e utilizar da parte material, mas não podemos esquecer da primeira, que é as questões do céu, que seria a nossa parte de renovação, então, moralmente falando. Quando Jesus encontrou Nicodemos, que era um doutor da lei, né, da época, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 3 a 4, Jesus diz a Nicodemos que o homem não poderia ver o reino do céu se não nascesse de novo. E Nicodemos, mas como que isso pode ser, Senhor? Um homem velho, então, retorna ao útero de sua mãe, ao ventre de sua mãe? E Jesus afirma de novo, digo-vos em verdade, que se não nascer da alma, da água e do Espírito, não poderá o homem, então, ver o reino de Deus. O que é da carne é carne e o que é espírito é espírito. Quando, então, Jesus fala desse renascimento do Espírito, porque o que nós somos na nossa essência? Nossa essência, Espírito. Então, nós vamos estar sempre renascendo do nosso Espírito. Nós reencarnamos com uma finalidade, aprendizado. Né? Se nós já tivéssemos aprendido tudo, não teríamos necessidade de estar aqui. Reencarnamos, passamos por um processo de aprendizado e chegamos então na nossa renovação moral, que é aonde nos leva a essa conexão então com a criatura, com o Criador. Nós lembramos de uma parábola de Jesus sobre o filho pródigo, né? Que o filho sai, fica um tempo afastado e cai em si, que na casa do pai ele tinha tudo e que onde ele estava, né, estava vivendo da miséria. E ele retorna para a casa do pai, receioso de que seria recebido, mas o pai o recebe de braços abertos, promove uma festa. Com isso, Jesus, que já sabia que não falava aos corpos de carne, e sim ao espírito naquela época, nos dizia que em qualquer momento que nós que nos afastamos muitas vezes, e por esse motivo estamos aqui, do nosso Pai, que toda vez que nós retornarmos à casa do Pai, como esse Senhor recebe o Filho de braços abertos e com festa, Deus também estará sempre
nos esperando para nos receber no momento em que nós cairmos em si e quisermos então retornar à casa do Pai. Né? Nós temos a liberdade de escolha, de escolher o caminho que nós quisermos. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Talvez Deus está dizendo vá para a direita e a gente está indo para a esquerda. Experiência. Deus deixa que nós então sigamos, né, para o lado oposto, mas na hora que nós cairmos em si e tivermos consciência de que esse caminho não é o caminho correto, nós vamos então retornar à casa do Pai. E o Pai estará sempre à nossa espera. Jesus vem e nos faz essa colocação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque Ele mesmo, né, através do exemplo dele, nos deixou um roteiro para que a gente pudesse então seguir. Vocês vão sofrer. Vocês vão passar por dificuldade. Ele mesmo diz, no mundo, nesse mundo aqui, só teríamos aflições. Mas ele mostrou o caminho para que a gente saísse dessas aflições através de todo esse período que ele teve aqui na Terra, vivendo da carne e nos mostrando qual seria a direção correta a seguir. A verdade, ele deixou tudo inserido no Evangelho. Está lá nos Evangelhos, tudo narrado. Nas parábolas, nos salmos. Está tudo muito claro. É um manual, é um roteiro que ele deixou para que a gente seguisse. A verdade está lá. Não tem outra verdade. Está tudo muito claro no Evangelho. Ele é a vida. Porque sem Jesus, sem o Evangelho, sem esse entendimento, né, sem essa aceitação do Evangelho de Jesus na nossa caminhada, que vida que nós teríamos? Né? E ele mesmo disse, só através de mim chegareis ao Pai. E se nós não tivermos esse objetivo, essa consciência de voltarmos, né, à casa do Pai, qual o sentido que teria a nossa vida? Nós íamos continuar somente existindo, uma encarnação após a outra. Então, essa vida que Jesus nos propõe, essa vida pacificada, essa vida pautada no que é bom, no que é bem. Né? Não é porque nós acreditamos que tudo é um período que tudo passa, que nós vamos deixar então de nos compadecer pelo sofrimento, pelas angústias dos nossos irmãos. E não é só pelo irmão vizinho, não é só pelo irmão de carne, consanguíneo. Nós falamos da compaixão e da misericórdia por todos os aflitos da terra. Isso inclui cada um de nós. No pensamento ilusório, não, mas porque a doutrina espírita traz essa colocação de que tudo passa, de que nós somos imortais e que tudo, né, segue, então nós vamos fechar os olhos diante da miséria e das dificuldades dos nossos irmãos. Está passando por isso porque merece, porque está resgatando alguma coisa. Não é bem assim. Né? O Evangelho, a proposta do Evangelho de Jesus é para que nós possamos nos movimentar. Né? A fé em ação. Que nós possamos, através da caridade e buscando essa chavezinha, para que no nosso retorno a gente possa abrir a porta e entrar na nossa casa. Não posso fazer muita coisa. Talvez a pessoa pense, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Nós podemos.
O nosso pensamento é energia e pode ser levado a qualquer canto da terra. Então, se nós não podemos fazer nada por esses irmãos que estão agora cometidos nessas desastres da natureza, por esses que estão nas guerras, né, na Síria e tantas outras partes do mundo, por esses que no Brasil e em tantas outras partes não têm o que comer, não têm água para beber. Se nós não podemos fazer nada em virtude dessas pessoas, desses irmãos, que nós possamos pelo menos, em algum momento da nossa semana, do nosso dia, rezar, né, e pedir, rogar a Deus, Mãe Santíssima, a Jesus, que envolva esses irmãos em misericórdia, em luz, para que eles tenham resignação para passar por essas experiências. Então, a nossa oração, o nosso pensamento positivo, o nosso pensamento amoroso vai estar chegando nesses irmãos. Como eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos já desencarnados, amores, né, da nossa vida e dessa nossa jornada evolutiva, zelam, rezam, estão conosco nos inspirando, nos direcionando, sendo instrumentos de Jesus, de Deus aqui na Terra. E nós também podemos ser, né, instrumentos de Jesus aqui na Terra. Nós podemos ser a mão de Jesus aqui na Terra. Ele mesmo disse que cada vez que nós fizéssemos qualquer coisa ao menor dos nossos irmãos, seria Ele mesmo que nós estaríamos fazendo. Então, consciente que nós já somos dessa nossa caminhada, né, pela imortalidade, por todas essas oportunidades que nos é dada, que nós possamos tirar o máximo proveito desse momento de agora, dessa oportunidade da vida que nós temos agora. Que nós não deixemos para a próxima encarnação o trabalho que tem que ser feito agora, né? E não é só chegar, a gente estuda, a gente faz essas reflexões e sair e aí começar a rotina da vida de novo. Dormir, acordar e trabalhar, dormir, acordar e trabalhar. Nós precisamos verdadeiramente começar, e isso começa comigo mesmo, ter essa conscientização verdadeira do que é a proposta da nossa vida, o objetivo dessa bênção que nos foi dada por Deus, que é a nossa vida, que é a nossa encarnação agora. Então, meus amigos, eu quero agradecer, porque está em cima da hora, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e que Jesus, que é o nosso Mestre amado, que Mãe Santíssima, possa nos abençoar, né, cada vez mais, e abrindo a nossa consciência, a nossa vontade de buscar mais e mais essas verdades do Evangelho do Cristo, aprender e viver todos os dias na nossa vida. Muito obrigada.